Beleza, pessoal. Então, assim, só para continuar aqui, para finalizar a nossa trilha de aprendizagem de hoje, tá? Então, até aqui a gente viu, né, sobre o que faz um cientista social, sobre, né, como que ele usa as ferramentas para fazer o levantamento, a pesquisa dele, né? Mas o que ele faz, né? O que faz o cientista social? Então, assim, qual o sentido de produzir pesquisa sobre tanta variedade de temas, né, gente? Então, assim, ó, o objetivo disso segue duas linhas principais de pensamento, né? Uma delas é utilizar a informação produzida, tá? E a outra linha de pensamento é aprender a pensar criticamente, como eu já falei para vocês, tá? A primeira linha, ela diz respeito ao impacto social da pesquisa, né? De como que essa pesquisa ela vai ter uma relevância na sociedade, né? Como que o sociólogo e o antropólogo ou o cientista político, eles vão trazer levantamentos que vai impactar na tomada de decisão por parte de políticos e assim por diante, tá? E a segunda se refere ao impacto individual que as ciências sociais podem promover nas pessoas, tá? Desenvolvendo uma forma de pensar essencialmente crítica. Eu não sou mais a mesma desde que eu comecei a ler, né? Isso faz muito tempo, né? Foi lá no meu ensino médio, não sei se falei pra vocês, mas já faz muito tempo que eu penso assim com uma percepção sociológica, né? Começou aí nessa idade de vocês. Já as coisas da política me incomodavam, da desigualdade, né, de gênero, e econômica, e enfim, assim por diante. Então tudo isso já me incomodava, tá? Então assim, ó, as pesquisas produzem dados sobre realidades que muitas vezes são pouco conhecidos ou conhecidos apenas por meio de estereótipos. O que são estereótipos, né? São tipos físicos que a gente acaba atribuindo às pessoas e a gente acaba identificando elas por esses tipos físicos, né? Ou tiques psicológicos, tiques nervosos e assim por diante, tá? Como a pessoa que repete muito né no final das palavras, assim como eu, né? Pode ser sofrer algum tipo de estereótipo, tá? E aí qualquer política pública necessita de um tipo de informação para ser tomada, né? Por exemplo, houve agora esse problemaço com o coronavírus, né? Algumas pessoas são contra o fechamento de instituições de ensino, de igreja, né? De comércio e assim por diante. Outras acham que o primordial é a saúde, né? Então, assim, se a gente pega os dados da saúde, a gente vê que realmente precisa fazer a quarentena. Se a gente pensa pelo lado da economia, a gente pensa que realmente há um problema econômico aí que vai ser difícil ser superado. Mas a gente também tem que entender que o mundo é feito de pessoas, né? E a economia é feita de pessoas. Se as pessoas não estiverem bem, não vão comprar, não vão produzir, né? Não vão conseguir ter saúde para aproveitar os benefícios do que é produzido. Então, assim, tem que se pensar, né? E os dados da sociologia, ela vai ajudar na tomada de decisão, tá? E aí, continuando, né, numa discussão sobre as mudanças do sistema político no país, por exemplo, são fundamentais as pesquisas comparativas elaboradas por outros cientistas políticos, né, esse é só um exemplo, né. Outro exemplo relevante também é a regulamentação da união homoafetiva no Brasil, né, questões que são relacionadas ao movimento LGBT, os estudos em relação ao preconceito racial, né? E tudo isso traz para a população, né, informações que depois vão colocar a população à parte de como essas pessoas às vezes são negadas os direitos, né, do seu lugar dentro do espaço social, dentro das relações sociais, tá? Então, assim, para finalizar, né, o trabalho do cientista social ele pode melhorar a eficácia das políticas públicas, claro, se eu tenho dados de como funciona, né, se eu sei por que a violência acontece, logo eu posso trabalhar em cima dessas questões, né? E aí produzir informações inéditas, trazer à tona questões esquecidas, e tudo isso pode ter um impacto significativo na vida dos cidadãos, né? O conhecimento gerado por um antropólogo, por exemplo, que estuda uma comunidade quilombola, pode ser essencial para que essa comunidade tenha reconhecido seu direito de permanecer na Terra, por exemplo, tá? O conhecimento produzido pelos cientistas sociais pode também ser utilizado pela população para cobrar do Estado, gente, determinadas ações, não é só
político entrar lá para Brasília e achar que pode fazer e acontecer e não deve satisfação. Não, né? A gente sabe que não, tá? As ciências sociais, ela vai trazer uma gama de subsídio para vocês cobrar depois dos políticos lá e de qualquer um que tiver num cargo de poder, não só de político, tá? E aí também, né, muito antes do Estado brasileiro reconhecer a situação de pobreza do Brasil, de desigualdade, as ciências sociais já propunham informações sobre isso, né? Organizados politicamente em associações no exterior, os brasileiros passaram a pressionar o Estado para desenvolver políticas voltadas aí também para as melhores condições de vida, né, para os imigrantes que estavam fora poder voltar, tá? E isso tudo, né, que esse conhecimento todo que é produzido dentro das ciências sociais, ela é absorvida pelo pensamento crítico e depois ela volta em forma de cobrança, tá? Muita gente não gosta de falar de certos temas, de pobre, nem de negro, nem de mulher, né, nem de homossexual. Não gosta de tocar nesses assuntos que acho que é muito polêmico. Mas cabe aqui ressaltar que problematizar algum assunto é diferente de você ter um atrito, ter uma crise com o outro, né? A gente pode colocar as nossas percepções sem brigar, sem discutir. O pensamento crítico traz disso, né? É a capacidade de você ter conhecimento sobre a situação e de poder argumentar com determinadas pessoas sobre determinados assuntos, tá? Então, assim, só para finalizar essa questão, né, as ciências sociais, elas não trazem uma ideia de certo e errado, elas trazem a ideia de algo mais complexo, tá? E isso é uma característica da reflexão crítica, você não considerar algo totalmente certo ou totalmente errado, mas dizer que existe um limite aí de complexidade, tá? E a única forma da gente distinguir o que é bom e o que é mau argumento numa discussão é praticando a leitura, praticando pensamento crítico, tá? E exercitar principalmente o pensamento crítico. Crítico não de criticar, você é feio, você é bonito. Não, dizer, olha, a gente deveria de pensar de uma forma diferente, né? Vamos pensar, né, se fosse assim. Ou então, se você estivesse no meu lugar, né? Se coloque no meu lugar, né? Pense como eu penso. Veja as coisas como eu vejo, né? E aí a gente vai argumentando e se contrapondo as ideias, e aí a gente vai ganhando espaço e, né, adquirindo cada vez mais, se fortalecendo na luta por direitos, por políticas econômicas mais justas e assim por diante, tá? Então, assim, agora, daqui pra frente, a gente vai trabalhar, né, o conceito de cultura, tá, gente? Vocês viram lá no texto da Lilia, aliás, né, que ela trabalha alguns conceitos de miscigenação, a raça, né? E aí na próxima aula, né, hoje a gente encerra aquele capítulo introdutório ali e agora a gente passa pro capítulo 1 do livro de vocês, Sociologia Hoje, e aí eu vou falando de forma geral, né, para quem quiser acompanhar aqui as aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de cultura, tá, gente? Então eu acho que por enquanto era isso, né? Ficamos por aqui. É muito difícil assim se acertar para gravar essas aulas porque os vídeos são muito pesados, né? Alimentar o YouTube com esses vídeos é muito pesado e eu ainda tô me adaptando, né? Eu tô trabalhando com algumas mídias aí, vendo o que é mais fácil para mim, tá? Então, por hoje era isso, né? Essas aulas aí são voltadas para o pessoal do primeiro ano do ensino médio e para quem quiser, né, ter uma base aí sobre a questão das ciências sociais e o pensamento crítico, tá? Beleza, então, pessoal, era isso. Tchau.